Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Player Solo e hoje nós vamos conhecer 10 personagens que se garantem sem Akuma no Mi em One Piece, ranqueados do mais fraco para o mais forte. Sem mais delongas então, bora pro vídeo. Vamos dar início com o nosso 10º lugar e temos o Vista das Espadas das Flores. Sendo comandante da 5ª divisão dos Piratas do Barba Branca, Vista é um dos espadachins mais habilidosos que existem mundialmente, tendo uma experiência em batalhas e força considerável. Não é à toa que ele estava na tripulação de Barba Branca desde a época antiga, bem quando o bando estava se formando. Principalmente em Marineford, a gente teve uma noção do poder do personagem em seu duelo direto contra o melhor espadachim do mundo, Dracula Mihawk, conseguindo atrasar os olhos de Falcão e até mesmo tendo sua força reconhecida por ele. Já em um duelo até a morte, o Vista poderia ter dado muito mais trabalho ao Mihawk. Durante a Guerra dos Melhores, o próprio Akainu confirmou que o Vista era um usuário de Haki do armamento, e por ser um espadachim veterano e super poderoso, seu Haki da observação também é absurdo. Mas o Vista não possui tantos feitos, então nessa lista ele fica em 10º lugar. Próximo e vamos com o nosso 9º lugar e temos o Sanji. O cozinheiro dos chapéus de palha, Sanji o Perna Negra, é sem sombra de dúvidas um dos homens mais poderosos atualmente na obra. Principalmente após o arco de Wano, onde o Sanji teve uma evolução extraordinária, ficando em vezes mais forte do que era antes. Para quem não sabe, o Sanji despertou seus genes da Germa 66 e agora possui um corpo com capacidades sobre-humanas, elevando seu potencial de luta em níveis inimagináveis. E ainda assim o Sanji possui 2 tipos de Haki, observação e armamento, e durante a guerra de Onigashima, ele foi capaz de solar um dos comandantes do mais forte Yonkou em um duelo direto, amassando o Queen na porrada. Seus atributos físicos foram tão melhorados que o Sanji agora consegue suportar temperaturas muito maiores, e com isso as chamas de seus golpes passaram a ficar azuis e muito mais poderosas. E já ele tem uma espécie de exoesqueleto que aprimorou sua regeneração também, permitindo que o Sanji se cure rapidamente. Por exemplo, uma perna quebrada volta ao normal em segundos. Devido a isso, o Sanji hoje é um dos personagens mais imorais de One Piece, mesmo sem possuir poderes de uma Akuma no Mi. Nosso 8º lugar tem o Ben Beckman. Agora temos o imediato dos Piratas do Ruivo, Ben Beckman. Mesmo que hoje ele seja um personagem com pouquíssimas aparições, e já dá pra perceber o quão poderoso ele é ainda assim. O maior destaque que tivemos vendo Ben Beckman em ação foi durante a Guerra de Marineford, quando os Piratas do Ruivo foram capazes de parar a maior e mais assustadora guerra dos tempos atuais na base da Marinha. Ben Beckman foi capaz de render e paralisar o almirante Kizaru, apenas apontando a sua arma para ele. Já com mais informações, é dito que em seu Vivid Card diz que a existência de Beckman é comparada à de Shanks, o que pode dizer muita coisa pra gente sobre as suas capacidades em geral. E além disso, é confirmado que ele tem o maior QI de todo, Ash Blue, sendo o homem mais altamente inteligente, capaz de analisar todos os seus adversários de forma quase instantânea e ainda bolar estratégias para que seu bando sempre sai à frente em comparação com os demais. Ben Beckman é o cabeça de tudo. Ainda não foi revelado se ele possui o Haki do Rei, mas pelo menos ele domina perfeitamente os outros 2 tipos em suas formas avançadas. Nosso 7º lugar pertence ao Zoro. Roronoa Zoro, o caçador de piratas e futuro melhor espadachim do mundo inteiro, não poderia faltar nessa lista. Zoro hoje é absurdamente poderoso, e vamos colocá-lo na frente do Ben Beckman por puramente ele possuir mais feitos hoje que o Beckman, beleza? Mas certamente seus níveis de poderes são muito parecidos. Zoro em um ano foi capaz de ter evoluções surpreendentes, coisas que nem ele próprio sabia que possuía. Durante sua batalha em Onigashima, o Zoro foi capaz de despertar o Haki do Rei, como confirmado pelo próprio Kaito. E não ironicamente, usando a espada Ema herdada pelo Oden, o Zoro foi capaz de fazer a Big Mom e o Kaido se assustarem, fazendo Big Mom dizer ao Kaido para desviar do golpe. E justamente, a criatura mais forte do mundo teve que fazer isso para não ser seriamente ferido. Não satisfeito, o Zoro tancou um golpe concentrado de Big Mom em Kaido sozinho, e ainda foi capaz de reabrir
a cicatriz do ex-Yonkou usando seu Ashura com Haki do rei. Sua batalha contra o King, o comandante mais forte do Kaido, literalmente fez a ilha inteira tremer. Golpes extremamente poderosos são lançados com frequência. Zoro demonstrou uma resiliência gigantesca, e mesmo que os seus atributos físicos sejam seus pontos principais, dessa vez ele elevou a outro nível. Zoro hoje é literalmente o braço direito de um Yonkou, que é o Luffy. Seu nome não é mais desconhecido, pelo contrário é temido em vários cantos do mundo, o famoso Rei do Inferno. E a sua evolução constante certamente levará a superar o Mihawk, e ele vai se tornar o maior e mais forte espadachim que já existiu em todas as eras. Próximo, vamos com o nosso sexto lugar e temos o Kozuki Oden, o lendário samurai do país de Wano que foi capaz de marcar o seu nome nos 4 cantos da terra em apenas alguns anos. O Oden fez parte de 2 tripulações altamente lendárias, que foram os piratas do Barba Branca e depois os piratas do Gold Roger. O Oden foi tão poderoso que mesmo o homem mais forte do mundo não lidava com Oden o chamando de filho, mas sim como irmão. E ele usava com maestria o estilo Nitoryu, que é a habilidade de lutar com 2 espadas. Domina com excelência os 3 tipos de Haki em suas formas mais avançadas. Isso quando ele ainda estava no país de Wano. Após partir em aventuras pelo mundo, constantemente lutando, suas habilidades evoluíram de forma significativa também. Pra gente ter noção do quão absurdamente poderoso era o Oden, ele manejava com total tranquilidade a espada Ema, uma coisa que o Zoro, mesmo tendo capacidades físicas elevadas, ainda sofre bastante para fazer. Não é à toa que o Oden se tornou o maior pesadelo de Kaido, sendo capaz de ferir a criatura mais forte do mundo de forma quase fatal, deixando uma cicatriz no peito de Kaido que arde até os dias de hoje. E inclusive, ele não só matou Kaido e livrou Wano daquela tirania, porque ele foi enganado por uma ilusão. E até mesmo é meio meme mesmo com a ilusão, mas dá pra entender, afinal a história precisava continuar e o Kaido não poderia morrer ali. Nosso quinto lugar pertence ao Rayleigh. Rayleigh foi simplesmente o primeiro imediato e braço direito do rei dos piratas Gold Roger, conhecido e temido mundialmente pela alcunha de Rei das Trevas. Ele é simplesmente um dos melhores usuários de Haki que existem em todo o One Piece. Rayleigh domina com perfeição todos os 3 tipos de Haki: observação, armamento e rei, todos com seus estilos variados e conceitos avançados também. Inclusive, foi ele que ensinou o Luffy a usar o Haki durante o time skip da obra, mesmo hoje estando bem mais velho e seu mesmo vigor de antigamente. Em Sabaody, o Rayleigh foi capaz de enfrentar o Kizaru de igual para igual, segurando o Almirante facilmente, tendo até mesmo sua força reconhecida pelo Kizaru. E mais um feito que prova o quanto o Rei das Trevas é imoralmente poderoso mesmo nos dias atuais, foi a sua capacidade de parar a guerra que estava acontecendo na ilha Kuja, envolvendo a Boa Hancock, a Marinha e o Yonkou Barba Negra. Rayleigh, apenas com a sua presença e vazando propositalmente Haki do rei de sua espada, fez a luta parar por completo. Os marinheiros diziam que não era capaz de lidar com o Rayleigh enquanto enfrentavam um Yonkou, e já o próprio Barba Negra aceitou a barganha de Rayleigh, temendo seus poderes e o seu nome também. Mais um e vamos com o nosso quarto lugar e temos o Drácula Mihawk. Finalmente chegamos ao melhor espadachim do mundo. Drácula Mihawk é um monstro em todos os sentidos, força, inteligência, raciocínio, tudo elevado ao máximo. E já inclusive, até hoje as maiores discussões de poder que existem no fandom de One Piece envolvem justamente o Mihawk. Quem é o mais forte, Mihawk ou Shanks, Mihawk ou Oden e por aí vai. E eu sempre acreditei que a diferença entre eles é extremamente pequena, e fazendo jus que a nova geração sempre supera a antiga, hoje o Mihawk é mais poderoso, sim. Um de seus maiores feitos foram as suas lutas lendárias contra o Shanks, duelos que eram tão surreais que as lendas dizem que abalavam toda a Grand Line. Já inclusive, o próprio Mihawk não quis lutar mais contra o Shanks depois que o Ruivo perdeu um de seus braços, pois ele afirma que lutar com alguém tão debilitado assim não teria mais graça, o que pressupõe
supõe que o Mihawk afirma que venceria sim o Shanks hoje em dia. E já em questão de Haki, sabemos que Mihawk possui o Haki do armamento e observação, dominados com precisão máxima em formas avançadas. Mas ainda não foi confirmado se ele possui ou não o Haki do Rei. O que, sendo bem sincero, é bem difícil que ele não tenha. Ele mesmo ensinava ao Zoro os conceitos de Haki, lutou contra o Shanks várias vezes, e geralmente todos os personagens mais fortes de One Piece possuem essa habilidade. É praticamente impossível imaginar o Mihawk duelando de igual para igual com o Shanks sem ter Haki do Rei. E já outra coisa, o Mihawk é o único personagem vivo na obra até agora que foi capaz de ennegrecer permanentemente sua espada, igualando o feito do lendário samurai Ryuma. E a própria recompensa do Mihawk depois que ele deixou de ser um Shichibukai já implica o quão poderoso ele é. Os Olhos de Falcão era conhecido anteriormente como Caçador de Marinheiros e hoje possui uma recompensa de 3.590 milhões de Belris, maior até mesmo que vários Yonkous antigos e atuais. Nosso terceiro lugar pertence ao Shanks. Já em uma lista de personagens que se garantem sem Akuma no Mi, é impossível não ter o Ruivo. Shanks foi um aprendiz no navio de Gold Roger, cresceu presenciando batalhas surreais e aprendendo muito. Já hoje ele é tranquilamente um dos personagens mais poderosos da obra, onde apenas seu nome é capaz de fazer os mais fortes recuarem. E a gente já viu isso algumas vezes, por exemplo, em Marineford, quando Shanks e a sua tripulação pararam uma guerra de elite, ou quando um almirante poderoso da marinha que estava disposto a enfrentar uma ilha de personagens sozinho, mesmo que tivessem nomes como Luffy e seu bando, os Bainhas Vermelhas, Kid e Ulau, mas quando sentiu o Haki do Rei dos Shanks a quilômetros de distância se aproximando, o Ryokugyu peidou e recuou rapidinho. E isso é loucura total, rapaziada. Tudo indica que o Shanks também tem habilidade com esgrima em níveis avançadíssimos. Afinal, enfrentar o Mihawk na espada e ser ruim com ela nem faz sentido. Claro, Shanks domina perfeitamente todos os três tipos de Haki na forma avançada. E não só isso, ele é possivelmente o melhor usuário de Haki do Rei que existe no mundo hoje. Que inclusive é isso que aumenta tanto o hype em cima do Shanks para vermos ele lutando. Todo mundo quer ver o Shanks amassando geral, nem que seja como vilão, mas deixa essa parte quieta por hora. No filme de One Piece Red, que mesmo não sendo canônico, tivemos uma possível base de como Shanks poderia lutar, usando sua espada flamejante imbuída com o mais poderoso Haki, sendo conhecido como o assassino de Haki da observação também. Shanks é o Yonkou mais forte da nova geração e bem possivelmente era da antiga geração também depois que Barba Branca morreu, tudo isso sem depender de nenhum poder de Akuma no Mi. Nosso segundo lugar pertence ao Monkin D. Garp. O grande herói da marinha finalmente chegou. Uma das maiores lendas do mundo de One Piece, tendo seus feitos reconhecidos por gerações e mundialmente, tendo respeito absoluto dentro da marinha, isso ao ponto que Garp, quando quis se aposentar, ele recebeu permissão para isso, mas não permissão para se afastar por completo. Afinal, até nos dias atuais, diversas pessoas somente se alistam na marinha por causa da fama do Garp. Claro mesmo, citando nomes como Sengoku, Garp e Akainu, o Garp é facilmente o marinheiro com mais feitos na história. Em seu auge, ele recebeu vários convites para se tornar um almirante, e até mesmo um almirante de frota. Porém, ele recusava todos os convites somente para manter a sua liberdade. No passado, Garp foi diretamente o maior rival do Rei dos Piratas, Gold Roger, tendo lutado até a quase morte de ambos várias vezes. Garp ainda foi capaz de neutralizar nomes da antiga geração com facilidade, como Don Tinjão, Chique Leão Dourado e mais. Já inclusive, o seu maior feito que fez ele ser reconhecido como o herói da marinha foi ter conseguido derrotar os piratas Rocks em God Valley, lutando ao lado justamente de Gold Roger. A tripulação mais poderosa que já existiu sucumbiu perante aos punhos de Garp e Roger, mesmo tendo nomes como Kaido, Big Mom, Barba Branca e o Capitão Rocks de Shebeck, que é um dos piratas mais poderosos e malignos de todos.
Para finalizarmos com nossa medalha de ouro, temos em nosso primeiro lugar o Gold Roger. Não poderia ser diferente, o homem que dominou todos os mares, conheceu o mundo inteiro e conquistou absolutamente tudo, o rei dos piratas Gold Roger. Roger foi o pirata mais famoso que já existiu, conseguindo feitos extraordinários, lutando contra inimigos tão poderosos que Luffy hoje em dia, mesmo com seu Gear 5, seria facilmente derrotado. Gold Roger rivaliza diretamente com nomes como Barba Branca em seu auge, Chique o Leão Dourado, Rox de Shebeck, era capaz de enfrentar a marinha, mesmo tendo oficiais como Garp, Sengoku, Tsuru e Kong. Tudo no mundo ele superou, até mesmo o governo mundial. Gold Roger era tranquilamente o melhor usuário de Haki no passado. Armamento, observação e rei, todas as formas, variações, tudo perfeitamente dominado de maneira avançada. Pra gente ter noção da força do rei dos piratas, quando Oden, o top 6 dessa lista, tentou enfrentá-lo, o samurai foi humilhado com apenas um Kamusari de Roger. Depois sua colisão de hakis do rei com Barba Branca gerou um campo de pressão tão surreal que limpou os céus, tremeu a ilha, levou pessoas e marcou o solo para todos sempre. Já Gold Roger em God Valley, como já dito, com a ajuda de Garp, foram capazes de acabar com todos os piratas Rox e destruir o pirata mais maligno do mundo, Rox de Shebeck. É unânime em One Piece que Roger é o personagem mais forte a não depender de Akuma no Mi, e isso é 100% real. E é isso, galera, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que tenham gostado. E se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e também compartilhar esse vídeo, beleza? As nossas redes sociais estão aqui na descrição, segue a gente lá que dá uma moral absurda também. E é isso, muito obrigado, vocês são os melhores e valeu!